Em 1924, Adolf Hitler escreveu Mein Kampf, ou Minha Luta, um livro repleto de ódio. O trecho final consiste num brado fanático. Um Estado que recusa a contaminação racial inevitavelmente dominará o mundo. Adolf Hitler, nascido em 20 de abril de 1889, suicidou-se em 30 de abril de 1945. Como esse austríaco surgiu do nada e conseguiu conquistar a Alemanha? Como espalhou sementes de ódio e violência? E como Hitler e os nazistas levaram o mundo a um apocalipse? O Apocalipse Nazista, de Adolf a Hitler. Como o fenômeno Hitler pôde existir? Em Minha Luta, Hitler escreveu: a Primeira Guerra Mundial foi o momento mais inesquecível e sublime da minha existência. Durante 4 anos, o Cabo Hitler foi mensageiro do 16º Regimento de Infantaria da Baviera. Cabo Hitler. Ele corria entre as trincheiras, entregando ordens aos soldados. Era uma tarefa perigosa. Hitler foi condecorado com a Cruz de Ferro. Ele usava a Cruz de Ferro abaixo da insígnia do Partido Nazista. Durante a Primeira Guerra Mundial, Hitler aprendeu a ter desprezo pelo valor da vida humana, como aconteceu com muitos soldados neste terrível conflito. Hitler, aos poucos, se transformou num nacionalista fanático. Também nas trincheiras, surgiu a ideia confusa de que um dia ele auxiliaria os companheiros que viviam na miséria. Em outras palavras, Hitler entraria para a política. Hitler aprendeu a explorar a camaradagem com os colegas veteranos de guerra. Como vemos nesse discurso na fábrica da Siemens, 15 anos depois. Volksgenossen und Genossinnen, meine deutschen Arbeiter, ich bin aus euch selbst herausgewachsen. Bin einst selbst unter euch gestanden. Bin in 4,5 Jahren Krieg wieder mitten unter euch gewesen. Und habe mich dann durch Fleiß, durch Lernen und ich kann sagen durch Hungern langsam emporgearbeitet. In meinem innersten Wesen bin ich immer das geblieben, was ich vorher war. Uma sucessão de eventos acelerou seu engajamento político. Na noite de 13 de outubro de 1918, uma bomba de gás deixou Hitler temporariamente cego. Ele foi levado para um hospital de campanha e em seguida para a Alemanha. Enquanto isso, no front, os alemães eram obrigados a recuar e muitos foram feitos prisioneiros. O ódio aos franceses era onipresente, alimentado pelas ofensas dos vitoriosos. Os soldados do Kaiser, o imperador alemão Guilherme II, tentaram manter a dignidade, marchando como prisioneiros pelas cidades francesas e belgas que haviam atacado durante 4 anos. O restante do exército alemão começava a se retirar.
Estes soldados guardariam a amargura da derrota, causada, segundo afirmavam os propagandistas da extrema-direita, por elementos não patriotas da Alemanha que teriam negociado com o inimigo. Neste período, aconteceu algo que Hitler considerou um ponto de partida. Ele melhorou aos poucos e recuperou a visão no Hospital Militar de Passwalk, ao norte de Berlim, onde o exército tratava soldados com estresse pós-traumático. Hitler contou que, ao saber da abdicação do imperador do fim da monarquia alemã em favor de uma república e do armistício de 11 de novembro de 1918, que marcou a derrota alemã, ele ouviu uma voz e declarou: "Essa voz me convocou para libertar o povo alemão e restaurar a grandeza da Alemanha." A essa alucinação, Hitler acrescentou sua obsessão. Para ele, a águia alemã havia sido esfaqueada pelos judeus. Em Minha Luta, ele escreveu: se, ao menos uma vez durante a guerra, tivéssemos usado gás venenoso em 12.000 ou 15.000 dos hebreus que corrompem o povo, o sacrifício de milhões de homens não teria sido em vão. Já no final de 1916, os chefes do exército imperial, o marechal de campo Hindenburg e seu assistente, o general Ludendorff, num gesto ultranacionalista impensado, solicitaram uma lista de soldados judeus suspeitos de comportamento antipatriótico. O antissemitismo existia há séculos e não tinha fronteiras. Submetidos a esse destino ao longo da história, os judeus, sejam os pobres moradores dos guetos ou os burgueses, já assimilados, periodicamente viravam bode expiatório em momentos de crise. Na Rússia, no início do século XX, eles foram vítimas de pogroms, massacres. Muitos escaparam da perseguição e se estabeleceram na Alemanha. A grande dúvida é: Hitler teria sangue judeu? Um dos segredos mais bem guardados do regime nazista é que Hitler não tinha como provar o contrário. Ele não sabia quem era um dos seus avós. A identidade de seu avô paterno é desconhecida. A avó de Hitler acabou se casando com Johann Hitler, que reconheceu a criança e deu a ela seu sobrenome. Segundo a lei nazista, Hitler não corresponderia ao chamado critério de proteção do sangue, imposto pelos alemães. Para alguém não ser perseguido, deveria provar que nenhum dos 4 avós era judeu. Hitler não podia comprovar que não era judeu, segundo os termos nazistas. 20 de abril de 1889, Adolf Hitler nasceu em uma família católica, no então Império Austro-Húngaro, em Braunau am Inn, uma cidadezinha na fronteira do Império Alemão. Seu pai era aduaneiro, viúvo, e se casou novamente, mas com alguém de sua família, uma prima mais jovem. Clara Hitler, Alois Hitler. No início da infância de Adolf Hitler, a família se mudava com frequência devido ao trabalho do pai. Aos 8 anos, Adolf era coroinha de um mosteiro. Ele cantava no coral e admirava o sacrifício e a missão dos sacerdotes. Havia uma cruz diferenciada no frontão do mosteiro. Ela seria a base da suástica, o futuro emblema do nazismo. Hitler sempre se lembraria da cruz do mosteiro, como se ela profetizasse seu destino. Na Índia, a suástica é considerada há séculos um símbolo positivo do movimento perpétuo da humanidade.
Na interpretação deturpada dos nazistas, ela se tornou o símbolo da raça ariana, uma raça mística de homens altos, louros e de olhos azuis, aos quais Hitler acrescentou um capacete. E a aura de uma raça superior. Unseren Augen, da muss der deutsche Junge der Zukunft schlank und rank sein. Flink wie Windhunde, zäh wie Leer und hart wie Grundstahl. Wir sind entschlossen, ein neues Geschlecht heranzuziehen. O pequeno Hitler não correspondia a esses ideais. Era mimado pela mãe. Ele retornou à paisagem austríaca em momentos importantes da carreira, como este, algumas semanas antes de invadir a Polônia. Acontecimento que levaria à Segunda Guerra Mundial. Estas imagens da sua terra natal foram registradas por Eva Braun, sua companheira. Hitler não tinha ressentimentos contra o pai, um homem rígido que bebia muito. Mas a mãe, que morreu de câncer aos 47 anos, foi a única pessoa que Hitler amou de verdade. Em todos os aniversários do Führer, ela reinava sobre os presentes. E nos últimos momentos da vida dele, ele tinha consigo uma foto dela. Hitler vivia em conflito com o pai, que queria que o filho se tornasse funcionário público. Mas Hitler não ia bem na escola, pois se considerava superior ao sistema de ensino. Aos 19 anos, após a morte da mãe, ele se mudou para Viena. Hitler não estava predestinado a entrar para a política, pois seu sonho era estudar na Academia de Belas Artes. Viena. Graças à herança, ele pôde ter a vida boêmia de um artista. Longe de sua província natal, descobriu diversas comunidades que moravam na capital austro-húngara. Tchecos, polacos, italianos, croatas e judeus. Hitler declarou posteriormente: aquilo me pareceu a encarnação da profanação racial. Ele tentou entrar na Academia de Belas Artes sem se preparar para os exames. Apesar da ambição, Hitler não foi aceito. O período seguinte foi difícil. Era um pouco antes da Primeira Guerra. Hitler morava numa pensão para rapazes e sobrevivia fazendo cartões postais para turistas. Gastava o pouco que ganhava indo à ópera para ouvir Wagner, que, segundo um colega, deixava Hitler em transe. Apesar de ter uma vida medíocre, Hitler sonhava com os heróis das lendas germânicas. Uma de suas óperas favoritas era Rienzi, na qual um jovem guerreiro aceita a missão de salvar seu povo. Edição especial, mobilização. Hitler tinha 25 anos no dia 2 de agosto de 1914 e a declaração de guerra transformou sua vida de artista fracassado. Antes, Hitler havia fugido para a Áustria para evitar o serviço militar. Agora ele estava na Alemanha, em Munique, dominado pelo sentimento disparatado de nacionalismo extremo que impulsionou a Europa inteira para o grande massacre. Hitler lutou na guerra e a guerra o transformou. Após 4 anos com o regimento, ele retornou a Munique e encontrou a Alemanha no meio de uma revolução. Hitler estava com 30 anos. Tratava-se de um período decisivo. Mais do que tudo, ele desejava continuar no exército, o que garantiria ordem e estabilidade ao novo regime do presidente, social-democrata Friedrich Ebert. A jovem república precisaria enfrentar o movimento revolucionário marxista que tentava tomar o poder, como os bolcheviques haviam feito na Rússia 2 anos antes. O exército foi derrotado com a ajuda de nacionalistas voluntários dos Freikorps, um campo fértil para o futuro partido nazista. Hitler dedicou-se ao exército com grande zelo. Seu objetivo principal era ter onde morar e algo para comer, e ele não desistia por nada.
Hitler virou um agente provocador, um informante que denunciava os colegas suspeitos de serem comunistas. Seus superiores tinham a missão de controlar a população combatendo ideais comunistas e perceberam o fervor antirrevolucionário de Hitler. Então deram a ele a tarefa de reeducar os soldados e prisioneiros alemães que voltavam da guerra. Seu comandante relatou: ele nasceu com o dom da oratória. Seu fanatismo e populismo cativam os ouvintes, obrigando-os a pensar como ele. Hitler declarou: naquele momento, eu entendi que sabia como falar. Desde o início, Hitler soube se expressar com intensidade e dizer exatamente o que seus ouvintes queriam escutar. Em 1919, ele denunciou a vergonha nacional que foi o Tratado de Versalhes. Após meses de discussões, os vitoriosos, sobretudo França, Inglaterra e Estados Unidos, impuseram à Alemanha termos de paz muito duros, como se apenas ela fosse responsável pela grande carnificina. O Tratado de Versalhes, assinado em 28 de junho de 1919, condenou os alemães a arcarem com reparações gigantescas, o que gerou um grande fardo para a economia e se tornou uma questão central nas queixas da população alemã. Além disso, a Alemanha perdeu 13% do território e 1/10 da população. A Alsácia-Lorena voltou a ser território francês e a porção ocidental do Rio Reno foi desmilitarizada. Uma filmagem alemã da época denuncia o retalhamento do território nacional. O pior foi a separação da Prússia Oriental da Alemanha para reconstituir a Polônia, partilhada no século XVIII, dando a ela acesso ao mar. O corredor polonês foi um problema que acabaria levando à Segunda Guerra Mundial. Para muitos alemães, a exigência dos aliados de que as forças antirrevolucionárias paramilitares fossem desarmadas foi a gota d'água. Eles presenciaram a destruição de submarinos, navios de guerra e aeronaves. O exército alemão foi reduzido a 100 mil homens. Hitler, contra sua vontade, foi obrigado a deixar o exército na Baviera, um território turbulento onde proliferavam grupos extremistas de direita. Aqui, ele foi filmado pela primeira vez durante uma demonstração do DAP, o Partido dos Trabalhadores Alemães. Em 1919, Hitler havia se infiltrado no grupo por ordem do exército para espioná-lo. Sem perspectivas, ele continuou sendo membro e virou agitador político em tempo integral. Munique. Politicamente, a Baviera era de extrema-direita, mas em Berlim, o poder era de centro-esquerda, com a República de Weimar, que recebeu o nome da cidade onde a nova Constituição tinha acabado de ser votada. Hitler, agora transformado em um bávaro típico, vociferava com a população contra os criminosos de novembro, os signatários do armistício e da vergonha de Versalhes. Tais sentimentos eram compartilhados pelo exército, especialmente pelos veteranos de guerra, que se reuniam nas grandes cervejarias de Munique. Uma delas era a Burger Braukler, onde em 13 de agosto de 1920, Hitler estreou na política com uma palestra intitulada "Por que somos antissemitas?". A explicação de Hitler era, além do ódio visceral pelos judeus desde a derrota alemã, o fato de um antissemitismo ser a melhor estratégia para atrair militantes nacionalistas. O cachorro é o melhor amigo do homem. Hitler empolga os radicais de seu pequeno grupo extremista de direita. Ele assume a liderança e ganha um carro, o que comprova sua importância.
Hitler muda o nome do partido, acrescentando os termos nacional e socialista. O objetivo era causar um apelo maior e mostrar sua veia anticapitalista. O DAP agora era o NSDAP, ou Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, abreviado apenas como Nazi. Em sua pequena sede, numa cervejaria de Munique, Hitler desenha o emblema do partido. Ele escreveu em Minha Luta. Após inúmeras tentativas, escolhi uma bandeira vermelha para mostrar a dimensão social do nosso movimento, um círculo branco para representar nosso nacionalismo e a suástica, símbolo do ariano, um eterno antissemita. Para a segurança das reuniões, ele criou uma tropa de assalto, a SA, uma pequena milícia, cujos uniformes ele conseguiu no estoque da antiga alfândega austro-húngara. O radicalismo de Hitler fez o número de membros do partido subir de 2.000 para 20.000. Isso foi feito com a ajuda da seita racista Sociedade Thule, que tinha o nome de um mítico reino nórdico. 1922. Os membros financiaram um jornal com fundos de origem questionável. A publicação virou o jornal oficial do Partido Nazista com um novo título: Volksher Beobachter, ou Observador Popular. O editor Alfred Rosenberg era membro da Sociedade Thule e atuava como teórico do antissemitismo. Ele foi um grande inspirador do Holocausto. Rosenberg. Rudolf Hess também foi membro da Sociedade Thule quando era estudante. Hess. Ele virou secretário de Hitler, um de seus cúmplices mais servis e fanáticos. Outro militante desde o início do Partido Nazista foi o herói da Primeira Guerra, Hermann Göring, um dos pilotos de guerra mais importantes da Alemanha. Como muitos outros veteranos, ele teve dificuldades para se readaptar à vida civil e encontrou em Hitler alguém que articulava suas próprias ideias antirrevolucionárias. Göring foi a segunda pessoa mais importante do regime e incentivou os campos de concentração. Em 1922, durante um desfile político, Hitler colocou Göring ao lado do general Ludendorff, com seu capacete pontiagudo para mostrar aos veteranos que um grande líder do período da guerra apoiava os nazistas. Ludendorff, um dos responsáveis pelo prolongamento da guerra, estava certo de que os políticos haviam impedido sua vitória. Essa teoria era defendida por muitos generais alemães. A adesão de Ludendorff aos ideais nacionalistas abriu novas perspectivas para Hitler. Tudo parecia possível. A extrema-direita da Itália, Roma. o partido fascista de Benito Mussolini, acabava de chegar ao poder. Mussolini. O Mussolini alemão seria Hitler. O ano de 1923 seria decisivo. 1923. 11 de janeiro de 1923. Os alemães chocados observam impotentes enquanto soldados franceses e belgas dominam o vale do rio Ruhr, a região alemã de mineração e produção de aço. A invasão ocorreu porque o país se recusava a pagar as reparações de guerra, indenizações impostas pelo Tratado de Versalhes. Limite da zona ocupada. Os franceses e belgas receberiam o pagamento diretamente em carvão. Mas o governo alemão organizou uma resistência pacífica, uma greve de mineradores e ferroviários. Os franceses simplesmente substituíram os grevistas. Não sobrou nenhum carvão para os alemães. A situação ficou perigosamente tensa. Em 10 de março de 1923, um oficial francês, o tenente Pierre Copin, do 17º Batalhão de Infantaria, foi assassinado.
Seu caixão foi levado embora, percorrendo várias cidades, e os soldados franceses batiam nos alemães que não tirassem o chapéu. Imagens indeléveis, registradas para sempre, foram exploradas pelos nazistas. Hitler denunciou a fraqueza do governo por permitir que a França tratasse a Alemanha como uma de suas colônias. Os alemães sentiam frio. Os alemães sentiam fome. Tentaram reaver o carvão dos franceses. A República de Weimar precisava importar carvão e pagar os mineradores em greve. Essas despesas elevadas fizeram a Casa da Moeda imprimir quantidades imensas de cédulas novas. O marco se desvalorizou drasticamente. Um dia, os alemães pagavam 1 bilhão de marcos por 1 quilo de batata. E no dia seguinte, um pão custava 460 bilhões. Nesse cenário de inflação e desemprego recordes, a extrema-direita da Baviera se mobilizou, tendo o general Ludendorff como líder. Ludendorff. Graças a Ludendorff, Hitler consegue reunir todos os grupos de veteranos amargurados com a derrota. Ele quer tentar um putsch, um golpe de Estado para dominar Munique e, em seguida, Berlim. Hitler alertou: nosso povo está submetido a condições econômicas tão extremas que, se não agirmos agora, eles vão se juntar aos comunistas. Os nazistas conseguiram armas com seus aliados militares. No entanto, o exército e a polícia decidiram seguir fiéis ao governo estabelecido. Para Hitler, em Munique, tudo parecia perdido. Mas ele se apagou à fantasia de que ele e Ludendorff ainda poderiam conquistar a população. Então Hitler ordenou que suas tropas avançassem sobre as barricadas da polícia. Os adversários ficaram frente a frente com Hitler, de casaco branco bem no meio. Na realidade, trata-se de uma fotomontagem nazista feita para criar o mito da coragem de Hitler. Ele se encontrava atrás de um guarda-costas, que morreu durante o tiroteio quando a polícia abriu fogo e pôs fim ao putsch de Hitler em 1923. Ele foi preso e o Partido Nacional Socialista foi fechado. O grande escritor austríaco Stefan Zweig escreveu: assim, no ano de 1923, as suásticas e a tropa de assalto se foram, e o nome de Hitler caiu no esquecimento novamente. Três meses após a prisão de Hitler, os golpistas foram a julgamento em Munique. Hitler foi acusado de alta traição, crime merecedor da pena de morte. Ludendorff, que nem mesmo foi preso, chegou ao julgamento num carro de luxo com seus advogados. Foi liberado sem maiores problemas, por respeito ao seu passado glorioso e porque continuava a ter simpatizantes influentes. Ele foi absolvido. Hitler, que havia ameaçado se matar, percebeu que o tribunal não era tão hostil quanto havia imaginado. Ele lançou mão de seu talento como orador e fez um discurso inflamado, criticando o governo e os judeus. O julgamento virou um púlpito inesperado. Os juízes ficaram cada vez mais compreensivos e a multidão se aglomerava para poder entrar. O resultado foi um veredito muito menos severo do que Hitler temia. Ele foi condenado a ficar 5 anos numa cela relativamente confortável, com vista para o campo. As condições de sua prisão eram como uma estadia no hotel, já que Hitler podia receber simpatizantes nazistas a qualquer hora do dia.
Um deles chegou a oferecer uma coroa de louros para o homem que considerava a personificação dos desejos ardentes da nação. Hitler podia receber a publicação que quisesse, e até começou a ler Marx. Rudolf Hess, condenado a 15 meses por sua participação no Putsch, ficou na cela ao lado e integrou o pequeno grupo que basicamente discutia os conflitos internos dos partidos de direita que prejudicavam um ao outro. A volta de Hitler tornou-se uma necessidade. Seus aliados fora da prisão planejaram uma estratégia para adiantar sua soltura. Hitler percebeu que logo seria libertado e sentiu a necessidade de expor sua percepção singular da vida e seus princípios políticos. Jornalistas nazistas editaram um manuscrito escrito às pressas. Hitler queria que o nome do livro fosse 4 anos e meio de luta contra mentiras, tolices e covardias. Mas o título foi considerado longo demais e mudado para Mein Kampf, Minha Luta. O livro apresenta a visão do mundo de Hitler e os nazistas fizeram dele uma nova Bíblia. Ele foi transcrito como as Sagradas Escrituras e fabricado como os grandes manuscritos medievais. Hitler falava sobre a luta da raça superior, os germânicos arianos, altos e loiros, sobre a necessidade de conquistar territórios, sobre a erradicação do comunismo e sobre a derrota da França e dos judeus, que na visão de Hitler não pertenciam à espécie humana. Na época, muitos julgaram o livro uma loucura desvairada, um erro fatal. Pelo contrário, ele deveria ter sido lido com cautela e encarado seriamente, pois ocasionou a morte de mais de 50 milhões de seres humanos. 1924. Hitler saiu da prisão no dia 20 de dezembro de 1924 por bom comportamento. Agora, ele sonhava em ser sucessor dos grandes fundadores da nação germânica, como Bismarck, e declarou: "O tempo que passei preso me trouxe confiança, otimismo e a certeza de que nada poderá me abalar novamente." Mas sua jornada pela política estava apenas começando. Mein Kampf foi um fracasso e vendeu apenas 20 mil cópias. Ele passava a maior parte do tempo numa pequena cidade nos Alpes bávaros, Berchtesgaden, onde alugou um pequeno chalé. Ele escreveu o segundo volume de Minha Luta, que trata basicamente de seu projeto de ampliar o território alemão com a Rússia. O livro teve uma vendagem média até a chegada de Hitler ao poder em 1933. Quando Hitler chegou ao topo, Minha Luta tornou-se praticamente leitura obrigatória e o Estado alemão o oferecia como presente de casamento aos casais. 1933. Quem não tivesse o livro na estante poderia ser denunciado pelos empregados. Minha Luta tinha que ser vendido de qualquer maneira e foi traduzido para vários idiomas. Os direitos autorais chegaram a valores astronômicos e Hitler virou um homem extremamente rico. Em 27 de fevereiro de 1925, Hitler conseguiu seu retorno político na famosa cervejaria onde havia iniciado o Putsch e reafirmou sua liderança no Partido Nazista. No dia seguinte, houve um acontecimento que ajudaria sua causa. A pessoa que mais representava a democracia alemã, o primeiro presidente da República de Weimar, o social-democrata Friedrich Ebert, faleceu devido a uma apendicite mal curada. Os alemães sentiram a perda enormemente. Era preciso eleger um novo presidente, e a suástica retornaria durante a campanha política. A
proibição do Partido Nazista fora revogada há pouco tempo antes, pois ele não era mais considerado uma ameaça. Na verdade, Ludendorff, o candidato da coligação de extrema-direita, conseguiu apenas 1% dos votos. O fracasso de Ludendorff é o que Hitler desejava secretamente, pois isso afastaria seu principal rival, para quem Hitler fazia campanha sem o menor entusiasmo. Revelando seu instinto político, Hitler declarou: "Aplicamos nele o golpe final." O povo alemão elegeu outro grande comandante da guerra, o Marechal von Hindenburg. Hindenburg. Em 1870, ainda um jovem oficial, Hindenburg havia presenciado a proclamação do Segundo Império Germânico na Galeria dos Espelhos do Palácio de Versalhes. Ele acalmou o exército e uniu os conservadores, o que preocupava a esquerda e o resto da Europa. Hitler aguardava. O Partido Nazista havia se difundido por toda a Alemanha e chegava agora aos 170 mil membros. Hitler transformou sua guarda num verdadeiro exército particular. Os soldados eram cada vez mais jovens, mas não se engane, era um grupo paramilitar composto por fanáticos brutais e assassinos. O novo uniforme rendeu a eles o apelido de camisas marrons. Era uma referência aos camisas negras de Mussolini, que alguns anos antes marcharam vitoriosos sobre Roma. Outro símbolo emprestado de Mussolini foi a saudação romana com os braços estendidos e acompanhada de um grito gutural. No caso de Mussolini, viva il Duce. Com Hitler, temos Heil Hitler, vida longa a Hitler. O uniforme da SA foi criado por um grupo seleto de estilistas alemães. Entre os fabricantes estava Hugo Boss, de Stuttgart, que fazia referência aos uniformes em suas campanhas publicitárias. Hugo Boss era membro do Partido Nazista e também fabricou os uniformes negros da Schutzstaffel, a temida SS. A nova unidade de proteção de Hitler. E também os uniformes da juventude hitlerista. Tudo isso tinha um preço muito alto. O dinheiro vinha principalmente de membros do partido e de simpatizantes endinheirados, como o magnata do aço Fritz Thyssen, cujas fábricas estavam preparadas para produzir novas armas. Thyssen. Havia também Henry Ford, o maior fabricante de automóveis do mundo. O antissemita Henry Ford, um grande incentivador do nazismo. Ford foi o primeiro estrangeiro condecorado pelos nazistas com a Ordem de Mérito da Águia Alemã. Em 1927, Hitler se mudou para Nuremberg, um reduto nazista numa cidade de importância histórica e aura wagneriana, o que evidencia a ligação de Hitler com os guerreiros germânicos da Idade Média. Ele considerava Nuremberg sua capital ideológica. Hitler quer enfatizar a submissão do partido ao Führer, seu líder. Esse culto à personalidade será intensificado por meio do trabalho de seu fotógrafo particular, Heinrich Hoffmann. Sempre em meio aos eventos, esse fotógrafo virtuoso, nazista desde o início, vivia rodeando seu mestre. Hoffmann tirou uma série de fotografias surpreendentes que deveriam mostrar o lado pessoal do grande líder. Isso conquistaria o voto das mulheres, como queriam os nazistas.
No pequeno estúdio fotográfico de Hoffmann, Hitler, como sempre inspirado por Wagner e fascinado pelos movimentos dos cantores de ópera, estudou uma série de gestos que expressam dominação para utilizá-los nos grandes comícios nazistas. Hitler declarou: as massas são femininas e estúpidas. Somente a emoção e o ódio podem mantê-las sob controle. Ódio. É exatamente isso que a SA espalhou pela Alemanha, começando pelos bairros judeus das grandes cidades. Numa sociedade ainda pacífica, Stefan Zweig testemunhou o nascimento da violência. Ele escreveu: era o método fascista, mas no estilo alemão, executado com precisão militar. Ao soar o apito, a SA saltava dos caminhões na velocidade da luz, espancava a população com cacetetes. E ao soar o segundo apito, retornava aos caminhões e ia embora tão rápido como havia surgido. Mas a intimidação e o terror produzem resultados esparsos. Nas eleições para o Legislativo, em 1928, os alemães conquistaram apenas 2,6% do eleitorado, menos de 1 milhão de votos. Os comunistas conseguiram 3 milhões. O partido de centro obteve 4 milhões e o de direita, 5 milhões. Os sociais-democratas ficaram em primeiro com 10 milhões de votos. Mesmo assim, no Reichstag, o parlamento alemão, aqueles 2,6% de votos, a maioria de áreas rurais, elegeram 12 deputados nazistas. Eles causaram um grande impacto, pois a maioria usava uniformes da SA. Entre eles estava Hermann Göring. Após ter sido ferido durante o Putsch, ele retornou bem mais gordo e agora dependente de morfina. Joseph Goebbels finalmente conseguiu entrar para a política. Ele correspondia diretamente à máxima formulada por Nietzsche no século anterior. O fanatismo é a única forma de poder que os fracos e irresolutos conseguem alcançar. Goebbels não era o tipo ariano, alto e loiro. Era baixinho, mancava e sofria de complexo de inferioridade desde a infância por causa do pé torto. No entanto, sua inteligência diabólica compensava a deficiência física. Ele se rebelava contra a sociedade e flertava com o marxismo, até que algo mudou sua vida. Um encontro com Adolf Hitler. Tudo ficou claro para Goebbels. Quando se recusaram a publicar seus manuscritos, os judeus o impediram de se tornar um grande escritor, e os comunistas eram os responsáveis pelo caos na sociedade. Ele anunciou: entramos no Reichstag como lobos num curral de ovelhas. Mas naquele momento era impossível que a população ou os deputados compreendessem o significado da frase. A opinião geral a respeito dos nazistas foi expressa pelo jornal Frankfurter Zeitung. Hitler não apresenta ideias coerentes. É um louco perigoso. Chegou a este ponto seguindo a ideologia da guerra ao pé da letra, de maneira primitiva, como se vivêssemos na época das invasões bárbaras e da queda do Império Romano. A Alemanha não estava preocupada. Seria preciso uma grande catástrofe para que Hitler tivesse algum futuro na política. O historiador Ian Kershaw escreveu: sem a Grande Depressão, sem a crise de 1929, sem a desintegração dos burgueses, dos liberais e dos conservadores, Hitler continuaria sendo apenas um maluco excluído da política. Mas Hitler não abandonou sua missão. Wir haben ein Ziel und